A gente percebo aqui algumas caras novas também. Leonardo Tavares. Olá, Leonardo. Bem-vindo aqui Boa noite, ao professor. nosso encontro. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Leonardo é da Oracle, também tem bastante curiosidade, interesse desse trabalho de BIM em prefeituras. E tantos outros que já nos acompanham, a Grace Paz, minha ex-aluna. Olá, Grace. Lá, meu amigo Carlos Dias, que faz tempo que eu não via, né, Carlos? Faz muito tempo que eu não via. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Carlos. Sinara, que só anda aí de câmera desligada, faz muitos anos que não vejo a cara dela. Tudo bom, Sinara? Olá. E tantos outros Boa aí. noite. Boa noite, boa noite. Como anda aí em BH? Tudo bem? Chuva, um temporal agora à tarde, uma loucura. Eita. Tomara que não aconteça nada de mal. Pois é. Oi, gente. A gente convidou aqui o Rodrigues Lopes, não só para poder, caso ele queira, passar a fazer parte dessa grande família, mas também para compartilhar um pouco da experiência dele no tocante às contratações no ambiente público, utilizando o BIM, tá bem? O Rodrigues participou, foi ano passado, do BIM CRESC-C, não foi, Rodrigues? Isso, perfeito, professor. Né, que foi contemplado com um dos prêmios lá do evento, no tocante ao uso de BIM em um hospital, e, portanto, já vem exercitando aí a atividade de BIM já há algum tempo. Trabalha também com a parte de orçamentação, não é, Rodrigues? E Isso. ele vai poder se apresentar melhor, e a palavra fica com você, Rodrigues. Fica à vontade de expor aí o tema. E ao término dessa exposição, vai ser uma breve exposição, nada, não é nenhuma uma big aula, só para levantar o debate. A gente então vai abrir para todos começarmos a conversar, tá bom? Rodrigues, é contigo. Obrigado por ter vindo. Perfeito, professor Rogério. Eu que agradeço o convite, né, da Liga BIM, de estarmos aqui, seu nome, nome da CES. Aproveito também para parabenizar, né, pela atitude. Eu não, tenho certeza que o Brasil precisa ainda mais de movimentos, de iniciativas como essa da Liga BIM, que acaba juntando tantos profissionais bons, né, do mercado no meio, e também aqueles que têm a estrutura, curiosidade de conhecer um pouco mais sobre as diversas faces aí da tecnologia BIM. Gostaria de saudar aqui também alguns colegas que estão aqui, né? O professor Carlos está aí também, conheci lá no evento lá do Ingresso Santa Catarina. Deixa eu ver mais quem está por aqui. O Hélio estava aqui, Hélio está aqui também, né, da UFSC. Acho que é um outro novato aí na aula, viu, professor Rogério? Representante aí da Universidade Federal de Santa Catarina, enfim. Boa noite geral para todos, né? Sinara, José Alckmin está aqui também. Bom, como o professor Rogério adiantou, vai ser uma espécie de um bate-papo inicial, né, para que a gente possa literalmente partilhar a palavra para todos aqui. Fiquei muito grato aí pelo convite do professor Rogério, também da professora Késia, né, os idealizadores aqui do Conexão BIM, junto com a Guadalupe, com a Pâmela, que toca aqui o projeto de forma brilhante, né? Para que a gente pudesse conversar um pouco aqui sobre... Olha o Hélio, boa noite, Hélio, ali, já apareceu aqui também. Para que a gente pudesse conversar um pouco aqui sobre a nossa caminhada de aplicação ou adoção do BIM no serviço público, né? Pelo menos as nossas experiências, no caso a minha aqui, e claro, conhecer um pouco da de vocês, para quem já faz também aí em cada região especificamente. Bom, né, como deu para ver, eu me chamo Rodrigues Lopes, né, para quem não conhece, eu sou o gerente BIM do governo do estado da Paraíba. Então, foi a minha primeira entrada de BIM para governos ou entidades públicas, foi junto ao governo da Paraíba, através da entidade de superintendência de obras, da SUPLAN. E como se deu essa contratação, né, e que hoje ainda se tem essa prerrogativa, né, os próprios tribunais de contas não têm uma ideia formada
de como se dá essa inserção do BIM, se você pode contratar, ou se é melhor contratar uma consultoria, ou se você faz algo de forma institucional, né, para que você possa gerar o cargo ali dentro do órgão que você quer implantar o BIM. Então, no meu caso, na Suplan, né, no governo do estado da Paraíba, foi criado um cargo institucional. Então, hoje existe uma gerência BIM no governo do estado, onde não existia esse cargo, evidentemente não tinha. Ele foi criado em meados de 2019 e fui convidado a assumir a pasta, assumi, né? Então, a gente vem aí desde 2019, estamos caminhando para 3 anos com o uso do BIM e as fases que foi designada junto ao governo do estado. Então, foi conversada de uma forma muito alinhada, né, com as expectativas que a gestão pública tinha, até porque, se tratando aqui no nosso caso em específico, né, a gente, por exemplo, tem um governador que é engenheiro civil, então é um pouco mais, digamos assim, alinhado a essa questão de novas tecnologias, entre elas o BIM. E, bom, foi debatido em primeiro ponto, professor Rogério, quais as expectativas que eles tinham com o BIM, tá? Isso é importantíssimo a gente deixar claro para qual órgão público contratar você, seja como consultor ou como cargo institucional. Qual é a expectativa que você quer com o BIM? O que é que o BIM pode melhorar nos seus processos ou das suas expectativas? E foi dito, né, ou foi passada essa responsabilidade para mim, que a melhoria queria que fosse literalmente em um item específico, chamado aditivo. Tá? Não sei se todos aqui são da cadeia pública ou não, mas independente disso, aditivo aí é um grande gargalo, né? Talvez um dos maiores do setor público. Para quem não tem o conhecimento do que seja aditivo, aqui alguém que não tem essa obrigatoriedade de saber, são custos adicionais não previstos ali em uma orçamentação ou obra pública, né? A depender do tipo de segmentação, pode ser de 25% a 50%, depende da modalidade, se é construção ou reforma, né? Então, há tratativas que diferem disso, mas, enfim, a minha ligação com o BIM era... Exatamente, o Nicolas ali já deu uma explanada, né? Só trabalha mais. Então, enfim, é justamente isso, Nicolas, o que eu fui designado a fazer, melhorar de forma consistente aí a redução ou a diminuição do número de aditivos nas obras públicas da qual o Estado, né, o ente público entendesse para aplicar a tecnologia BIM. E assim foi feito, né? O primeiro passo que nós demos aqui foi a criação do nosso BIP, do nosso plano de implementação BIM. Então, a gente alinhou com vários governos, inclusive o próprio Rafael Fernandes, o Wagner Lima, né, do Ministério Público do Distrito Federal. Então, foram companheiros aí nessa formulação desse BIP. Quem tiver interesse aqui depois, eu posso passar uma cópia da primeira versão, porque a versão final tem, né, questão institucional, não pode ser partilhada, mas a primeira, sim, que foi aquele escopo geral de pelo menos quais pontos vocês, né, como consultores BIM, estruturar um BIP, de que forma você pode atacar aquele órgão público. Então, quem tiver interesse, eu posso deixar com o professor Rogério, a professora Kézia, ou até a gente jogar aí no grupo da Liga BIM, para que vocês possam fazer uso aí, pelo menos da estrutura macro, né, sem as informações pertinentes, de um BIP ali voltado para governo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, depois que nós estruturamos esse BIP, né, fomos entender o diagnóstico, vamos traçar o diagnóstico interno ali do órgão e para, claro, entender o nível de maturidade que ali existia. E traçamos, professor Rogério, esse nível de maturidade, né, através das literaturas que abordamos, Sucar, né, enfim, entre outras aí, que a gente também trabalhou, e definimos ali o nosso plano de ação, nosso plano de implementação, né, porque a implantação já estava feita ali no BIP, a gente estava estruturando na parte de hardware, de software, de sistema, e a implementação foi onde nós começamos a realmente colocar a mão na massa, que é um segundo momento, foi a partir do segundo ano, né, então ali meados de 2020, finalizando já para 2021. Foi bem desafiador, porque foi no meio da pandemia, mas mesmo assim a gente deu oportunidade. E dentro dessa implementação, nós desenvolvemos uma ferramenta, né, de gestão literalmente governamental em BIM.
Um cara que teve a oportunidade de vê-la agora recentemente foi o amigo Hélio aqui, que nos visitou aqui na Paraíba semana passada, né? Está aqui na turma da Universidade Federal de Santa Catarina e pôde conhecer o nosso sistema SICO, né? É uma ferramenta que foi criada e batizada aqui no governo da Paraíba, e ela basicamente aborda todo o nosso processo, desde a entrada dos dados do levantamento, isso seguindo a nossa rotina interna, né? A gente desenhou as telas, né, que a gente chama de telas. Então, as telas do processo, a gente entra desde o levantamento em campo, passando por montagem da planilha, projeto, seja DWG, seja um hospedeiro de IFC, né, o professor Carlos aqui domina como ninguém, seja um RVT, seja, enfim, qualquer extensão que a gente consiga colocar dentro desse ciclo. Daí a gente já passa para um segundo momento, que é a montagem do processo, né, que é um grande outro gargalo do setor público. Não adianta você ter um mega projeto desenvolvido, seja em que extensão fosse, se o pessoal que vai montar o processo não entender, né? Então, você só fez uma pequena parte da coisa. Então, a gente capacitou esses profissionais da montagem do processo para entender os entregáveis, né? Seja esse entregável uma contratação direta, não uma licitação, ou seja, uma confecção própria, porque, veja, quando você está em órgão público, são dois viés de atuação diretamente, né? Ou você monta o órgão para contratar, né? Seja licitação, pregão eletrônico e tal, então você tem que preparar juridicamente, se for contratar, ou você tem que preparar para ser feito interno. Aquela coisa, né, professor Rogério? Ou faz em casa, ou você contrata. Então, veja que lá no governo do estado, então, a gente teve que atuar nessas duas segmentações. Capacitar nosso setor jurídico, dar todo o respaldo jurídico para a contratação e, ao mesmo tempo, dar andamento com a implementação, com criação do sistema próprio chamado Ciclo, né? E, claro, com ferramentas específicas para cada segmentação. E o principal, com o melhor custo-benefício, né? Que já é um terceiro gargalo, a terceira variável aí que a gente coloca em cena. Porque você, de cara, você pode pegar qualquer órgão público do Brasil e você já vê um panorama. Poxa, essa prefeitura eu posso trabalhar com essa diagramação, com esses softwares. Mas aí você esbarra em uma variável chamada orçamento, tá? O quanto aquele órgão público tem para gastar. Então, imagina, você pega uma prefeitura com um estado relativamente pobre como o nosso aqui, não tem uma grande industrialização, enfim, é um estado que não dota só, as prefeituras vivem de quê? De FPM, basicamente, né? Fundo de participação dos municípios. Então, não vai chegar com uma ferramenta, por exemplo, de modelar, a prefeitura não vai comprar, cara. Você vai montar a sua estratégia de implementação e eles não vão comprar. Por que não quer? Não, porque não tem como pagar. Ou ele paga seu software, ele paga a folha de funcionário. É simples assim. Então, você tem que... E aí, isso vai despertando no profissional o quê? A capacidade de você buscar outras ferramentas com melhor custo-benefício, tá? Hoje tem no mercado nacional? Tem. Vou falar de algumas. Por exemplo, não tem ligação nenhuma, tá? Para início de conversa, hein, professor Rogério? Que às vezes a gente fala, as pessoas pensam que a gente tem alguma coligação. Nenhuma, tá? Não sou fã... Sou fã da boa técnica, né? Eu sou fã do bom produto, mas não tenho ligação com empresa alguma. Então, por exemplo, hoje tem empresas como a ACA, né? A ACA Software, a Bentley, que agora disponibiliza essas versões institucionais educacionais, que consegue colocar em praça um bom custo-benefício do seu produto. Então, várias prefeituras aqui a nível Nordeste, eu estou trazendo a realidade do Nordeste, né? Várias prefeituras a nível Nordeste já estão capacitando suas equipes, por exemplo, em ferramentas da ACA. Né? Aqui, João, eu estou falando da minha trajetória no governo do Estado, mas eu atuo em vários outros governos, como, por exemplo, a Prefeitura de João Pessoa, TRE de Ceará, Tribunal de Contas da Paraíba, Ministério Público da Paraíba, e cada um é um case diferente, é uma necessidade diferente, né? Então, você veja, o governo do Estado ele me chamou para tentar reduzir o número de aditivos. Já a Prefeitura, ele tinha por objetivo capacitar os profissionais. E aí, cada um tem sua dor, né? E cada dor é uma solução ali diferente. Porém, nesse apanhado todo, existem, claro, as soluções que vocês sabem de mercado, porém, a que se mostra com o melhor custo-benefício hoje, né, é a ACA Software, tá? É a melhor de todas? Não, aqui eu não trato de melhor nem pior. Estou falando de custo-benefício, tá? A gente sabe que tem os famigerados e famosos Revit, ArchiCAD, que são programas sensacionais. Inclusive, por exemplo, tem certificações nos dois. Da certificação da Autodesk e certificação da Graphisoft. Gosto imensamente dos dois, tá? Mas muitas vezes você vai esbarrar em preço.
né? A gente tem que trazer a realidade para cá, né, professor Rogério? Para a Liga BIM. Não adianta a gente trazer só aquela coisa fictícia e quando, pô, chegar na ponta da lança, o que é que vai acontecer? Você vai ser travado por custo, tá? Por exemplo, eu vou dar não vou citar nomes, claro, citei nomes das que eu gosto aqui, mas eu peguei uma prefeitura que me contratou, que tem um contrato só de software, tá? Não era nem plano, não tinha plano de implementação BIM, de estratégia. Os caras têm um contrato de 2 milhões em software. E quando a gente fez um panorama, né, um diagnóstico, a gente conseguiu baixar esse contrato para menos de R$ 500.000. Só em analisando as necessidades que eles não tinham por usar. Então, assim, acaba sendo um risco para a própria prefeitura, né? Quando vai ser auditado pelo próprio Tribunal de Contas, como é que vai se justificar uma compra dessa? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente vai elaborar um plano de implementação BIM, porque a gente acaba sendo coautor, né, dessa justificativa técnica. Então, você meio que valida aquela... Meio não, você valida aquela compra, né? Se eu contratei o professor Rogério e ele mandou comprar 2 milhões em software, ele tem que validar aquela compra. Então, como é que você vai se justificar para um Tribunal de Contas, para um TCU, que você comprou 2 milhões de software e você está tudo engavetado, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nessa questão do diagnóstico do órgão. Para mim, é o fator principal. Rodrigues, tratando de órgão público, qual o principal fator a conhecer? Dor, tá? A dor do órgão. O que é que eles querem com o BIM, né? E ali depois que você deixar claro o que é que eles querem com o BIM, você traçar o diagnóstico atual. Dentro do diagnóstico atual, né, entra principalmente quanto eles têm e podem gastar. Isso aí são 3 variáveis para a conversa começar. Não adianta você falar de software, não adianta você falar de suíte, não adianta você falar de modelagem, perguntar quantos arquitetos os caras têm, não adianta. Você tem que tocar nesses 3 principais pontos. Ou seja, o que é que o software quer com o BIM? Quer melhorar processo, quer melhorar entregável, quer melhorar aditivo, quer melhorar a CPL, a parte de licitações, enfim, cada um tem uma dor. Depois, você vai olhar essa estrutura interna desse órgão. Pô, o que é que eles têm de hardware? O que é que eles têm de software original? O que é que eles têm de rede? O que é que tem de internet cabeada? Presta, não presta? Porque tem algo que a gente já pegou que não conseguia mandar um e-mail e queria colocar o BIM. E só, gente, vocês precisam primeiro consertar a internet aqui, né? Para depois se falar em tecnologia em BIM. Você não está conseguindo enviar um e-mail, tá? Então, assim, se eu fosse agir de má fé, teria dado um preço àquela prefeitura, mandado ele comprar ali uma porrada de software e tirado meu dinheiro e ir embora, né? Mas eu acredito que a coisa não deva funcionar assim. Você deve ser, pelo menos eu acredito, né, ser o mais claro e transparente possível. Então, esse segundo ponto, que é o diagnóstico imprescindível, e no final do diagnóstico, ó, você tem uma dor, eu tenho um diagnóstico do teu setor, e agora eu quero saber quanto você pensa em gastar. Qual é o teu custo aqui anual? Qual é a tua lua, né? A lei, isso aí, geralmente, nas prefeituras ou até estados, vem dentro de uma partição chamada lua. Né? O que é lua? Lei de orçamentária anual, ou lei orçamentária anual. Cada prefeitura, cada estado tem sua lua anual. Né? Aquela diagramação de quanto o estado ou o município pode gastar por ano. É uma divisão anual. Os vereadores, se for prefeitura ou assembleia legislativa, se for estado, votam aquela lua para o ano seguinte. Então, lá, cada secretaria sabe quanto é que eles podem gastar. Ou remanejar, pode remanejar de um setor. Eu tenho X, eu posso remanejar tanto para cá. Para que isso fique claro, de que forma você pode atacar esse plano de implementação BIM, né, professor Rogério? Porque, assim, imagina, você tem um diagnóstico, professor Rogério é uma prefeitura, é o prefeito, me contrata. Então, eu fui lá. Aí o prefeito, o professor Rogério, disse que quer melhorar o aditivo dele. Beleza, já se a dor da prefeitura. Aí eu vou lá naquela prefeitura, eu faço todo um mapeamento. Mapeei. Aí eu não pergunto ao professor Rogério quanto é que ele pretende gastar. Eu só pego o passo 1 e 2. Aí monto um BIP sensacional. Ó. Professor Rogério, o senhor tem que fazer isso aqui. O orçamento que ele tem, às vezes, só dá para contemplar o item 1 do BIP, entende? As prefeituras esbarram nessa questão do valor. Então, assim, são 3 pontos primordiais para depois você começar a desenvolver o BIP. Né, porque a prefeitura ou o órgão quer. Segundo, diagnóstico. Terceiro, capital envolvido. Né? E, claro, tem outras variáveis. Só essas 3, Rodrigo, resolve? Não, essas aí são iniciais, né, para as conversas começarem. Eu digo essas 3, mas, por exemplo, tem uma outra variável que é extremamente importante, chamada tempo de retorno. Né? Qual a expectativa de retorno daquele órgão? Não é
Por exemplo, a gente tem uma conversa muito afinada, professor Rogério, com a UFSC, né, que o Hélio representa aqui. Então, eles já sabem desses 3 passos, né? A gente deixou muito claro para eles lá. Ficou muito feliz de encontrar isso. E a gente fica feliz também de encontrar o mercado se posicionando para isso, né? Para fazer a aplicação do BIM de forma gradual, porém coerente, com esses passos diagramados. Rodrigues, um exemplo aí de um órgão que, por exemplo, fez esse passo a passo, por exemplo, que vai contratar ou quer uma implementação ou implantação de BIM que não contrata uma porrada de software ou peça 50 suítes na contratação junto com o treinamento. Um exemplo, vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês, eu acho que está liberado, professor Rogério, aqui, né? Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, pronto, aqui eu creio que já está aparecendo para vocês aí a tela do Zoom. Bom, esse aqui é um edital, né, um pregão eletrônico recente aqui, ó, que eu tive a oportunidade de vencer lá do TRE do Ceará, né? Então, veja, né, o quanto firme o BIM vem sendo aplicado Brasil afora. Olha, se vocês observarem aqui, ó, né, do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ou seja, um órgão que não tem, entre aspas, ali uma tão ligação forte, né, professor Rogério, com arquitetura, engenharia e construção, mas já está atento aos benefícios que o BIM pode entregar. Então, olha, para mim, foi um dos melhores, assim, termos de referências que eu já peguei no Brasil, tá? Em termos de contratação, principalmente para o BIP, né? Esse plano de implementação BIM. É o que eles estavam contratando, antes de falar em software, implantação. Olha só o objeto da contratação, ó. Era um pregão eletrônico, né? Que contratava o quê? Uma pessoa jurídica para prestação de serviço de consultoria, né, especializada para elaboração de plano de implementação BIM. Então, veja que coisa fantástica, né? Um órgão contratando não software, não treinamento, não uma suíte, mas sim, inicialmente, uma consultoria para criar o seu plano de implementação BIM. E aí, claro, né, o documento segue, o documento discorre aqui com as prerrogativas, né? É um TR muito bem feito, né? Eu elogiei bastante, inclusive, os profissionais de engenharia envolvidos aqui, né? O engenheiro Ivo, que é o responsável lá pelo TRE do Ceará, né? A parte de habilitação, a parte de acervo técnico, que eles cobravam também. Então, assim, a gente teve que fazer uma prova demonstrativa, professor Rogério, isso é interessante, né? Os órgãos que se resguardam, aqui tem um objeto, né? Ele diz aqui da motivação e da finalidade do BIM, né? O que motivou a contratação, né? E a modalidade. Então, esse termo de referência, pessoal, claro, eu não vou ler tudo aqui, nem vou ficar maçante aqui, só para vocês terem um entendimento, né? E tem um valor, ó, interessante mostrar o valor aqui também, porque é um documento aberto. Então, veja, até para vocês terem base, né, caso alguma prefeitura, poxa, eu quero fazer um TR de um BIP, quanto é que eu cobro? Qual é a referência? Poxa, não, o professor Rodrigues mostrou lá no Liga BIM, um TR lá do TRE de Ceará, que tem um valor estipulado, e claro, esse valor que está aqui não está de forma aleatória, né? Para o TRE de Ceará colocar esse valor aqui, ele foi para o mercado cotar, pelo menos o quê? 3, né? Pelo menos 3 propostas para eles fazerem esse valor aqui, né? Que é o valor de entrada da contratação desse BIP, né? Dessa elaboração do plano de implementação BIM. Então, queria mostrar para vocês, né, a importância do mercado se posicionar de forma correta, né, como aqui o TRE de Ceará, importância de ter um documento muito bem feito, como esse TR, e saber valores condizentes de mercado, né? Então, foi um valor que está ali dentro realmente da realidade de mercado. E o mais importante aí para vocês é que eu vou, o professor Rogério e os demais, passar, por isso eu não esmiucei muito esse TR, porque eu vou passar para vocês também dentro lá do grupo da Liga BIM. Então, vocês vão poder ler o TR aí com bem mais calma, por isso não foi só uma demonstração inicial, até para não tomar muito do tempo. Aí eu perguntando, né, os profissionais, professor Rogério, professor Carlos aí, perguntando como foi o embasamento deles criarem um TR tão bem feito, né? Porque realmente eu não tinha visto ainda. Assim, a nível de contratação de BIP, eu já tinha visto alguns para empresa privada, mas para órgão público você dificilmente se encontra. Dificilmente. Eu acho que esse foi um dos poucos de 2021 no Brasil, a contratação de um BIP.
E aí foi que eles abriram o jogo de forma bem sincera e disseram que copiaram literalmente com o aval e a permissão do Banco Central. Ou seja, o Banco Central também estará contratando agora, então, para quem é da área, fica atento, né? Nesse primeiro semestre, um objeto similar a esse do TRE do Ceará, uma contratação também para a formulação do BIP do Banco Central. Então, veja, o que é que eu quero demonstrar com isso? Né? Que os órgãos públicos, quando param um pouquinho, tem um pouquinho de calma para analisar, que os profissionais buscam, já estão conseguindo, professor Rogério, entregar, né, um conteúdo interessante no mercado, ou seja, já estão sabendo cobrar, já estão sabendo pedir, que era a grande dificuldade do BIM. O que é que o cliente quer pedir? O que é que o órgão quer? Então, quando eu vi esse TR, né, esse sertão do TRE do Ceará, né, que em tese não é um órgão ligado ali literalmente à construção, me chamou muita atenção pela robustez do TR e pela forma correta de contratar, contratando um BIP, para depois desse BIP pronto, se falar em implementação, em software, e aí todo o processo, tá? E com isso, pessoal, eu trazendo esses cases, nessas pinceladas em vários pontos aqui, é sempre a imersão, não gosto de falar só de um case, mas de várias particularidades que vão acontecendo. Eu vou já encerrando aqui da minha parte, não sei se está talvez dentro do tempo, né, professor Rogério, para a gente literalmente imergir aqui num debate, deixar aí à vontade para vocês, né, tirarem dúvidas. Tem outra coisa aqui que eu queria mostrar à turma aqui, bem rapidinho, né? Quando a gente estava aqui na gerência do governo do estado aqui da Paraíba, foi enviado, né, para nós esse projeto aqui, ó, que ele é um aeródromo, né? Ele já faz parte do plano do decreto 10.306, né? Que uma das instituições, ou uma das frentes institucionais a ser contemplada com o decreto 10.306, justamente a SAC, né? Secretaria Nacional de Aviação Civil. Então, por meio da SAC, nós, do governo do estado da Paraíba, fomos contemplados aqui com esse aeródromo, né, no interior do estado, numa cidade chamada Patos, que Hélio aí teve o prazer de conhecer, né, Hélio? E, bom, para nossa grata surpresa, todos os arquivos vieram com as extensões, né, entregáveis em BIM, né? Modelagem feita no software Revit, da Autodesk, outras disciplinas não em software da Autodesk, ou seja, tinha várias múltiplas disciplinas ou softwares e extensões aqui, a gente teve a responsabilidade de fazer toda essa colaboração, né? Toda a parte de implantação no terreno, né? E trabalhar a parte de coordenada, enfim, verificação do modelo para que se pudesse dar um parecer técnico confiável à SAC. E, para nossa alegria aqui, ó, o projeto foi aprovado, a nossa coordenação, tive o prazer de ficar à frente dessa coordenação, e a SAC validou, né, esse projeto e já está em cunho de iniciar a construção aqui no interior do estado da Paraíba. Esse é um dos muitos que a gente teve o prazer de aplicar a tecnologia BIM de alguma forma. E por que eu estou mostrando para vocês esse arquivo? Porque eu pedi autorização, né, à SAC, Secretaria Nacional de Aviação Civil, para disponibilizar com vocês também aqui, os colegas da turma do Liga BIM. Então, vou estar disponibilizando esse arquivo, né? Claro, como ele está aqui em extensão de Navisworks, que é o que foi permitido, entregar para quem quiser, né? Porventura, tirar alguma informação, observar de que forma a SAC, né? Secretaria Nacional de Aviação Civil, já dentro do pacote de atribuições do decreto 10.306, está atuando ou está indagando aos governos como deve atuar. E uma parte que eu achei peculiar nos documentos, professor Rogério, que veio, né, da SAC, dizia basicamente dessa forma, com essas palavras. A SAC dizia que o modelo tinha sido feito em tecnologia BIM e, por motivo nenhum, iria recuar. Ponto. Colocava na frente. Cabe ao governo do estado se estruturar para tal. Ou seja, se você não tiver massa crítica para analisar, você contrata uma consultoria. No nosso caso, tínhamos a gerência, né, que eu estou assumindo, então não saiu oneroso para o governo. Mas se não fosse, o governo teria que contratar uma consultoria externa para dar conta, porque a SAC deixou claro o tempo todo nos documentos oficiais que não iria recuar. Então, já é um comportamento, né, já é uma forma que a gente vê de como o próprio governo está vindo de cima para baixo, literalmente, com as cobranças já
né, respingando ali os primeiros resultados do decreto 10.306, tá? Então, pessoal, era essa primeiro bate-papo aqui com vocês, né? Vou passar a palavra aí para o professor Rogério, fica à disposição de vocês para alguma dúvida e espero que a nossa discussão aqui continue para também, né, colher um pouco das informações de vocês aí de cada região. Rodrigues, muito obrigado pela tua explanação. A palavra está franqueada aí para quem quiser, ou perguntar a ele, ou então acrescentar outras coisas, dar também seu depoimento. Fique à vontade, a palavra está com vocês. E aí, pessoal, boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasado porque eu demorei para achar o botão aqui da entrada. Tranquilo, Washington. Boa Legal. noite, fica à vontade. Então, eu fiquei contente aí com a apresentação do nosso colega aí, né, lá da Paraíba. Eu já morei 4 anos aí, trabalhava no grupamento de engenharia, então a gente conhece Legal. bastante essa região da Paraíba ali, e entende a situação e sabe que é bastante complicado, né? Eu viajava muito para obras do Sim. interior, né? Então a gente era obrigado a conhecer o interior sem querer, né? Então a gente está assim, bem consciente que R$20 mil faz muita falta lá, né? Então eu acho interessante. Eu queria complementar com relação ao que você falou das iniciativas da SAC, né? A gente tem acompanhado perfeito. também o trabalho da SAC, né? Até durante a ocasião lá para a elaboração da estratégia BIM-BR, o pessoal também já trabalhava nisso, né? E só complementar que, além desses arquivos, né, que você recebeu da SAC, né, o ano passado, final do ano, a SAC lançou lá o manual de projetos aeroportuários, que também contempla BIM, cara. É muito legal. A gente está lendo ali para adaptar, né? No meu caso, né, não sei se o pessoal sabe, eu sou diretor de engenharia da Valec, então a gente trabalha com ferrovias, que é outra pegada aí, né? E agora com o boom ferroviário, a gente vai ter que trabalhar nessa linha também, tem que orientar aí, né, as novas subconcessionárias que vão construir ali vários trechos, né? Já tem vários bilhões e bilhões, né? Toda semana o Ministério da Infra bota mais bilhão na construção de ferrovia. Eu não sei onde é que vai parar esse troço, né? Mas se executar 10% do que está sendo ventilado, é muito dinheiro. É muito bilhão também, continua sendo muito bilhão, né? A gente, pela Valec, a gente lançou no final do ano aí, né, para consulta pública, um plano de execução BIM para ferrovias, né? Então a gente está se mexendo na nossa área ali para o setor. Vai influenciar o resto, né, o restante do setor ferroviário, não só da parte pública, mas para a parte privada também, né? E a gente está trabalhando aí, ver se a gente consegue fazer o manual BIM do IFC, acho que eu comentei com o Rogério, né? Fazer uma adaptação do manual BIM lá da Espanha, que o pessoal é bem avançado na parte ferroviária, a gente fazer um translation para cá, mas tem que adaptar as peculiaridades da gente, né? Sim. E esse vai ser o grande trabalho nosso esse ano. Fabricar esse manual de BIM aí, de FC para o setor ferroviário, que vai induzir as outras áreas também, né? Parecido, né? Então, assim, como contribuição, então, a gente só citar essa questão do manual. A gente tem uma relação boa lá com o pessoal da SAC, como a gente já comentou, as figuras de BIM são sempre as mesmas, né? Vocês vão notar que são sempre os mesmos caras, né? Então, a gente conhece lá o Eduardo Bernardi, o Márcio Mafili, né, que é o diretor lá da SAC, e o outro é o coordenador geral, né? E aí, se precisar de alguma coisa mais específica, a gente troca um zap e sai na hora, né? Então, é importante ter amigo que tem amigo, entendeu? Você resolve muita coisa desse jeito. Porque se mandar um ofício, o cara nem responde. Até chegar nele, já perdeu a oportunidade. Mas às vezes é melhor ter amigo que ter dinheiro. Né? E a gente também tem acesso ao pessoal do DENIT e tal. Aqui é só o foco, né? Eu acho importante a questão da Liga BIM, porque na nossa realidade aqui de BIM, a gente está no topo da cadeia alimentar e é um conto de fadas, né? A gente está no governo federal, né? Então, não necessariamente falta dinheiro, falta outras coisas, né? Que é importante. Mas, claro que o foco é o Brasil inteiro. Então, né, se você juntar um pouco de recurso de cada município, digamos assim, quando chega no bolo do governo federal, é diferente. Mas as estratégias de governo federal, a gente também tem que se alinhar, porque pela nova lei de licitações, né, que o pessoal acho que já deve ter citado e tal, vai chegar para todo mundo, vai apertar todo mundo. Claro que na nossa parte aqui a gente está focando nas autarquias, né, nas grandes empresas públicas, é uma pegada legal. Mas isso vai chegar
e uma hora vai chegar lá nos municípios também, né? Mas a gente sabe que as dificuldades são muito grandes, né, cara? Então, eu até fico de sacanagem aqui, no bom sentido, né? Que a gente tem o BIM da esplanada dos ministérios, sabe? Cada prédio daquele ali tem um BIM, cara. Ele contrata uma empresa, que são essas que você falou aí, que não tem dinheiro para pagar os municípios, que a gente sabe quais são, né? Mas é outra realidade, é outra aplicação e tal. Então, eu acho importante a gente trocar, porque senão a gente fica aqui no mundo de fantasia, né? Que a gente está em outro lugar. Mas, conheço assim, muita ponta de lança mesmo. exatamente, mas tem a sua importância pelas grandes obras que se farão ou têm sido feitas, né? Então, assim, tem uma implicação bastante importante, sabe? Eu acho que a gente está trabalhando nas duas pontas, sabe? Aquele do primo rico e o primo muito pobre, que é mais do que pobre, muito pobre mesmo. Então é isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Perfeito, Valeu, Washington. Contribuição. A SAC tem realmente esses manuais, são muito bons. É um plano, né, da aeroportuária regional, na verdade, né? Eles têm um plano de aeroportuária regional, são vários aeródromos desses espalhados pelo Brasil, e eles pretendem e querem, né, entregar, a sua grande maioria, com essas extensões, igual que eu mostrei aqui, que a gente foi contemplado no estado da Paraíba, já com as premissas BIM, desde modelagem, coordenação e afins também, né? Ótimo. Eu vou complementar Obrigado, uma coisa das Obrigado, histórias da SAC, para você ver como é que acontece esse treco no Brasil, né? Esse negócio aí começou com o Banco do Brasil, cara, quando estava a presidenta Dilma. O Banco do Brasil que era responsável para fazer os projetos dos aeródromos, sabe? Olha só como é que foi. Então, foi lá 2012, 2013. E aí, depois, tocou o governo, né? E aí passaram para alguém para desenvolver os trabalhos. Mas se começou bem antes, né? Muita cabeçada, muita coisa errada, né? No primeiro edital, esse do Banco do Brasil aí, já se cobrou lá 20 disciplinas. Cara, você mal faz arquitetura, você vai fazer o resto, entendeu? É muito louco, cara. Entendeu? Muito doido, né? Um outro exemplo assim que foi muito legal foi da Petrobras, também em 2012, por aí, né? Então a Petrobras é uma das pioneiras em utilizar a BIM aqui no Brasil e pouco se fala, né? Lá nos prédios lá do pré-sal, lá em Santos. Mas depois, se alguém quiser trocar figurinha, a gente comenta, porque a gente vai pegando a historinha de tudo que acontece até chegar onde está hoje, né? E hoje parece que está tudo assim, o BIM surgiu agora. Não surgiu não, cara. Esse negócio já está rolando há algum tempo, né? Mas eu acho importante aí, essa questão de transformação digital, não tem como voltar, sabe? A engenharia civil entrar no bolo também, não tem como você voltar. Com certeza. Né? Até a gente fica ali de brincadeira, né? Hoje é BIM, mas passa 10 anos é TRIM, é Queen, é SIM, não interessa. Vai ser MetaBIM daqui a pouco, né? Não está com metaverso aí? Vai tirar o verso, deixar só o BIM, né? BIM, sei lá, vai ser um troço assim. Mas, e o primordial, e antes de tudo, aí, como já comentou, é você capacitar as pessoas e ter um processo definido. A gente ainda continua, até no governo federal, para que vai usar BIM? Aí o cara fala porque tem um decreto. Então já começou errado, né? Porque não era para isso. Ele se obriga porque tem um decreto, né? Então, assim, tem histórias de bastidor que a gente pode contar em outra hora de como funcionam as coisas, sabe? E a gente sempre fala, não é porque editou um decreto que está tudo resolvido. Tá não, cara. Tá não. Se não ficar enchendo o saco ali para que saiam as coisas, não vai sair. É só mais um papel, né? Então, isso é verdade. Dentro dessa, parodiando, né, o papel, acho que da Liga BIM é que as coisas saem, né? E aí é importante a gente ter conhecimento, assim, a gente tem conhecimento aí de acesso ao parlamento, né? Que aí pode ser mais fácil, de repente o pessoal aí não tem, mas eu tenho. Né? Por quê? Porque a gente já está há mais de 10 anos nessa brincadeira aí, que já começou dessa forma, né? Então, de repente, num papo lá, num almoço com um deputado, bate-papo com um senador, sabe? Sai um monte de coisa que a gente não tinha imaginado. E não é no papel, você sai no almoço. Bate-papo, faz um evento, é mais ou menos desse jeito que funciona. Valeu, Pega gente. nos atalhos. Cara, é um atalhão, velho. É um atalhão. Tá bom. Beleza. Nossa, obrigado, Washington. Obrigado pela colaboração. Quem Olá, mais? tudo bem? Olá, Marielle, tudo bem? Tudo Olá, bem, Marielle. Parabéns, Rodrigues, pela apresentação. Meu nome é Marielle, eu sou arquiteta, sou aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. Na verdade, estou aqui meio que infiltrada, né, Rogério? Eu trabalho no Parque Tecnológico Itaipu, é o Parque Tecnológico aqui da Itaipu Binacional,
e hoje nós estamos atuando como prestadores de serviço, na verdade. Então, eu sou arquiteta de uma área dentro do parque, né, que é a ISS, e no ano passado nós recebemos um desafio estratégico do parque, né, onde nós iniciamos aí a nossa formatação num centro de competência. E aí, nessa pesquisa de mercado, entendendo onde nós podemos nos encaixar aí nesse mercado, né, de projetos de arquitetura e engenharia, nós entendemos que podemos atender o setor público, né? Nós fizemos já várias parcerias com a Prefeitura de Foz, algumas cidades menores aqui da região, e hoje nós estamos aí nesse processo de contratação como uma prestadora de serviço mesmo. E como o Parque Tecnológico é uma fundação sem fins lucrativos, nós podemos ser contratados de forma direta, por dispensa ou por inexigibilidade, né? E aí o intuito da minha participação, na verdade, aí com a Liga BIM, né, a BIM nas prefeituras, é entender, talvez, a esses documentos, né, esse compilado de documentos que é necessário para a contratação em BIM. Então, aqui no Paraná, agora, no dia 17, o Ratinho Júnior assinou o decreto, né, onde também exige a obrigatoriedade da contratação em BIM, o que para nós é muito interessante, né? Mas também nesse decreto exige algumas especificações técnicas que, em contato direto aí com algumas prefeituras, eu já percebi que o pessoal está com muita dificuldade para formatar esse termo de referência. Então, eles têm uma necessidade muito grande, né? Eles querem contratar o parque para elaborar esses projetos, que é um gargalo gigante aí nas prefeituras, como a gente sabe, mas eu sinto bastante dificuldade deles para elaborar esse termo de referência e exigir o que tem que ser exigido, né? Então, eu até conversei com a Kézia, com o Rogério também, para talvez a gente tentar formatar aí juntos, né, algum documento, não digo padrão, né, porque cada objeto é um objeto, mas talvez um documento de apoio, né, para as prefeituras, eles possam entender quais são o que tem que pedir nesse objeto, nessa contratação, porque como eles não sabem o que é BIM, não sabem o que é um BEP, não sabem quais são os padrões, as normas, eles não sabem nem receber isso e nem pedir isso, né? Então, isso aí que a gente está tendo maior dificuldade aqui. Eu não sei se vocês, eu vi que você comentou que vocês já contrataram projetos, né, em BIM. Isso. Como que foi feito esse termo de referência? Claro, você já tem essa bagagem gigante aí, né? Mas você teria algum documento para a gente olhar, para entender? Porque as prefeituras aqui da região, eles nos procuram já pedindo para a gente esse apoio para elaborar o termo de referência, sabe? Como a gente, como prestadora de serviço, a gente não pode dar esse apoio, né? Eu não posso orientar eles no termo de referência para nossa contratação. Se tivesse algum documento que eu pudesse, por exemplo, um que vocês já fizeram, né, uma licitação que vocês já fizeram, que eu pudesse encaminhar como um exemplo, alguma coisa desse tipo. Como que funcionou aí? Não, sem problema. A gente pode mandar, sim, esse material. Eu vou só deixar de forma institucional lá com o órgão, né, ou com um dos órgãos que já trabalhei, para a gente repassar, mas a gente tem, sim, essa documentação. Muito bom, Marielle, essa colocação, tá? Porque, de fato, é um grande gargalo que a gente encontra não só em prefeituras, né, mas em todas as entidades que vão contratar. Então, por exemplo, falando onde a gente contratou diretamente, no governo do estado da Paraíba, nós temos um alinhamento hoje muito grande com o Tribunal de Contas do estado, né? Então, a gente alinhou primeiro, olha que interessante, né? Eu acho que eu falei até para o professor Rogério, a gente meio que capacitou os próprios auditores do Tribunal de Contas para que eles entendessem a magnitude e o impacto do BIM, para que eles pudessem também, nas próprias plenárias do TCE, entender o que seria favorável e benéfico ou não para a entidade pública. Então, esse é um primeiro ponto. Ter uma proximidade ali com os tribunais de contas estaduais, se houver aí. Não tendo essa possibilidade, né? Vamos partir do princípio. Tendo essa possibilidade, ok, muito bom. Vamos partir do princípio que não tem, né, Maria? Lá não conheço ninguém, não tem esse contrato. Não é a minha realidade. Então, vai muito da forma que o órgão pretende contratar, tá? A gente, claro, sabe das modalidades que existem, né? Pregão eletrônico, dispensa, técnica e preço, que alguns são bem
favoráveis a eles, mas se a gente olhar, por exemplo, a nível Brasil, se a gente olhar no próprio SICAF ou no Comprasnet, por exemplo, se a gente colocar um filtro, vai ver que a grande maioria, 90%, é pregão eletrônico, né? E quando vai para o pregão eletrônico, qual é o maior gargalo do pregão eletrônico? Que nós, por exemplo, encontraríamos, isso a gente estava encontrando, até eu com o nosso setor jurídico, arrumar uma medida jurídica para cortar essa veia. Qual era o maior gargalo que a gente estava encontrando? Não ter como atestar a capacidade técnica da empresa ou do profissional. Porque o cara mandava uma CAT, dizia lá que fez o mundo e a lua em BIM, né? Na CAT preenchida na descrição. E uma porrada de acervo técnico, e você não tinha, poxa, e agora como é que eu vou avaliar esse cara? Né? Aquela pancada de material, de acervo técnico, mas você não sabia se realmente foi feito ou não foi feito. É aquela coisa, né? Como já dizia o poeta, quem tem lápis e papel põe o que quer. Então, a gente fez uma manobra com o setor jurídico que foi o seguinte: a gente chama as 3 primeiras colocadas para uma comprobatória, que a gente chama, né? Então, a gente habilita, isso já vai no edital, já vai no TR, quem participa já vai sabendo. As 3 primeiras colocadas já participam do que a gente chama seleção interna. Ele vai ter que demonstrar todas aquelas CATs que ele apresentou, todos os projetos que ele colocou em cada CAT. Então, isso é uma forma, inicialmente, de você filtrar quem não quer nada com a vida ali. Então, assim, isso legalmente juridicamente é possível? Sim, juridicamente é possível. Existem entendimentos do próprio TCU que isso é possível. A própria a chamada comprovação do acervo técnico. Então, a gente pede não só que eles tragam os projetos que ali estão mostrando já ter feito, como também a gente tem uma espécie de seleção interna, mas não é bem uma seleção interna. A gente tem algumas perguntas pertinentes para o órgão, que são essas formas que eu somo a ideia do que você falou, de nós aqui, por exemplo, do Liga BIM, fazer um documento que dê esse suporte para a prefeitura, né, para as prefeituras, de que forma essas perguntas devem ser feitas, qual é a forma deles cobrarem esses acervos técnicos, até para o próprio órgão ali se resguardar, né? E de que forma ele pode contratar. Por exemplo, a prefeitura entende que é como serviço de engenharia, a própria nova lei de licitações diz que, ou permite, digamos assim, né, que dispensa de licitação para serviço de engenharia vai até 90 mil, né, em torno de 90 mil reais ou algo do tipo aí. Então, há prefeituras que entendem que o BIM, Luque, é serviço de engenharia, você já pegou isso. E há entidades que entendem que a consultoria em BIM, a implementação BIM não é serviço de engenharia. Então, fica aquela briga, é ou não é serviço de engenharia? Contratação direta, não posso fazer a contratação direta, entende? Então, assim, vai muito do entendimento do que a própria prefeitura, alinhado, claro, sempre com o Tribunal de Contas local. Pronto, o nosso Tribunal de Contas local aqui, ele entende que está dentro dos padrões da nova lei de licitações, se for consultoria para projeto é serviço de engenharia. Então, ele entende que o BIM hoje é benéfico, é serviço de engenharia. Então, aqui pode se contratar, né? Então, é interessante você ver com essa prefeitura local, se essa forma de contratação, primeiro, se enquadra como serviço de engenharia, uma vez se enquadrando, você pode fazer a contratação direta por dispensa de licitação, por se tratar do serviço de engenharia. Ah, não é serviço de engenharia, o TCE não entendeu? Aí, claro, aí não tem o que discutir, você vai para licitação. Aí, dentro da licitação, entra-se o TR especificando isso que eu disse a você. Chama as 3 primeiras colocadas, as 3 primeiras colocadas vai ter que mostrar os projetos daquele atestado técnico, e aí a própria comissão interna do órgão, que é preparada, né, ou um responsável em BIM ali, ou uma consultoria para que possa analisar essas empresas, indicar aquela que tem mais vantagem sobre as outras. Mas, basicamente, é isso que a gente fez aqui, e até então deu muito certo, e a gente percebeu que, com isso, a gente tirou muita empresa ruim do meio. Tá? Hoje, nosso sistema aqui realmente só vem empresas assim com uma boa funcionalidade de mercado. Isso que eu estou dizendo do próprio Hélio aí, né, Hélio? Viu aqui na Paraíba, semana passada ele estava aqui nas nossas obras, ele pôde comprovar aí. Por exemplo, a gente contratou agora um centro de convenções, né, na casa aí dos 140 milhões, ele viu, foi na obra, a obra já está em execução, com essa modalidade que eu lhe falei, né? Então, desde a parte de projeto, foi contratado fora essa parte, mas deu muito certo, o Tribunal de Contas validou como correta a contratação,
e a obra já está em execução. Então, eu vejo que é como um caminho para a gente seguir. Aqui está dando certo, né? Eu acho que também daria certo aí se a gente aplicasse com esse viés. Primeiro, entra como serviço de engenharia ou não. Se sim, pode contratar direto. Se não, entra-se a parte de ter um TR ajustado de acordo com a necessidade ali do órgão. E a forma de contratação, né? Se é pregão eletrônico, que eu não recomendo na maioria dos casos, técnica e preço, enfim, as outras modalidades que existem. Tudo bem, Maria? Obrigada. Nós trabalhamos com o BIM lá no parque desde 2016. E aí, de lá para cá, a gente prestou vários serviços para essas prefeituras, né? Então, eles já conhecem o nosso trabalho. E a contratação direta, no caso do parque, é por dispensa ou por inexigibilidade, tanto faz, porque é pelo objeto. Basicamente, o objeto que nós oferecemos é a elaboração de projetos técnicos, né? Então, como a gente já tem esse contato, está sendo mais fácil. E aí, a gente está fechando agora o primeiro projeto com a Prefeitura de Foz. E aí já tem Cascavel, tem os municípios lindeiros que já ficaram bem interessados. Então, por isso que a gente está entendendo que esse é um gargalo gigante, que depois que esse processo aí tiver desenhado, tem bastante demanda para nós nos projetos. Entendo. Talvez inexigibilidade não dê para contratar. Por quê? Porque imagina, tudo bem que vocês aí fazem um serviço super específico, mas como se trata de um produto técnico, por exemplo, um exemplo, tá? O professor Rogério poderia ter uma equipe que também faz. Então, a partir do momento que um ou mais fazem, você já não tem essa possibilidade de ser inexigibilidade. Entende? Eu também acredito que inexigibilidade não dê certo. A gente tem uma contratada jurídica para fazer essa análise, mas eu estou vendo que o caminho está sendo para dispensa mesmo. Exatamente, é o caminho mais fácil. Se for por inexigibilidade, a chance de ocorrer um recurso é muito grande. Aí para todo o processo, enfim, tem que refazer aquela burocracia toda. Então, tenta por dispensa que seja, talvez, sem dúvidas, sem dúvidas, é bem mais fácil o caminho. Concordo. Obrigada, Rodrigues. Por nada. Bem, legal. Gente, a gente tem a tradição aqui de terminar a volta de 1 hora mesmo, nossos encontros, né? Queria novamente agradecer o Rodrigues pela presença, pelos ensinamentos. Parabéns por toda a tua caminhada aí, Rodrigues. Está levando esta bandeira aí para as terras da Paraíba. Tá? Estamos aqui sempre à disposição. Te convido a participar outras vezes aqui conosco. Tá? Sempre que você puder, a gente faz esse encontro à volta de 15 dias. Tá? Então, te convido a participar sempre aqui conosco. E a todos os demais, muito obrigado por novamente participarem. Daqui a 15 dias estaremos de volta. E até a próxima. Obrigada, Rogério. Até a próxima. Perfeito, professor Rogério. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Sempre à disposição de vocês. Um abraço. Contatos. Tchau, tchau. Parabéns, Rodrigues. Muito bom. Obrigado, pessoal. Muito conteúdo, Rogério.